Oi, pessoal! Eu sou Alexandre Joper e estamos dando início à nossa aula de número 35 do curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal e o assunto de hoje é a legítima defesa. Você já bem sabe que somente ao Estado é deferido o direito de punir. Ocorre que também é intuitivo que o Estado não é onisciente, que o Estado não é onipresente, que o Estado não pode ter condições de intervir em toda e qualquer situação que um membro do corpo social seja alvo de uma agressão injustificada. E se assim ocorre, seria absolutamente irrazoável que esse Estado exigisse da pessoa agredida que aceitasse passivamente aquela situação. Este mesmo Estado, então, acaba por permitir, por considerar justificada a autodefesa, uma vez preenchidos os seus requisitos legais. De sorte que o Estado, diante de uma agressão injustificada, não exige do cidadão, não exige do indivíduo a fuga. Embora seja sempre prudente, diante de uma situação como essa, você buscar o afastamento adequado do local, o direito não vai te exigir a covardia. O direito não vai te exigir a fuga. O direito não vai exigir do cidadão vítima de uma agressão injusta que leia na cartilha dos covardes e dos pusilânimes. Ao contrário, ele permite a autodefesa e a considera legítima. Legítima defesa que se configura um verdadeiro direito natural e que, uma vez caracterizada, irá excluir a própria antijuridicidade do fato defensivo. Em outras palavras, o resultado produzido em uma legítima defesa, ainda que típico, não será considerado um fato criminoso, nos termos do artigo 23, inciso 2 do Código Penal. Sendo esta, então, a natureza jurídica do instituto que ora estudamos, causa de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade. Legítima defesa que vem definida na norma explicativa constante do artigo 25 do Código Penal, nos seguintes termos: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Perceba você que, ao mesmo tempo em que define, o artigo 25 estabelece os requisitos para a caracterização de uma legítima defesa. E quais são eles? 1. Que haja uma agressão injusta. 2. Que essa agressão injusta seja atual ou iminente. 3. Que essa agressão, que esse ataque se dirija a direito próprio ou alheio. 4. Que o indivíduo se utilize de um meio necessário à repulsa daquela agressão. E 5, que ele utilize esse meio necessário de forma moderada. Além desses 5 requisitos textualmente exigidos no artigo 25º, ainda há um outro de ordem subjetiva que nós já aprendemos, com arrimo na teoria dos elementos subjetivos das causas de justificação, que é comum a todo e qualquer justificante, qual seja
o conhecimento da situação permitida, o conhecimento da situação justificante. Cabe então, neste encontro, nós estudarmos cada um desses requisitos para a caracterização da legítima defesa. Em primeiro lugar, devemos estar diante de uma agressão injusta. Entende-se por agressão toda conduta humana tendente a uma ofensa. Ao contrário do estado de necessidade, em que o estado de perigo pode advir tanto de conduta humana como de ataque de ser irracional ou inanimado, ou por força de fenômeno natural, na legítima defesa nós temos necessariamente que estarmos diante de uma agressão, de uma conduta agressiva humana. Daí porque, se você está na rua e se depara com um cão bravio que investe furiosamente contra o seu joelho e você se vê obrigado a matar o animal, você estará não em legítima defesa, mas sim em estado de necessidade. O mesmo se diga quando você é atacado por um robô. Com um detalhe, aqui atenção, essa regra é válida, obviamente, se o ataque não for atiçado por um homem. Se o dono do cachorro que atiça o animal contra o joelho da vítima e esta mata o cachorro para salvaguardar a sua integridade, para defender a sua integridade física, aí sim você estará diante de uma situação de legítima defesa. Se o robô que ataca a vítima está sendo controlado por um ser humano, você tem, numa eventual repulsa contra a máquina, legítima defesa. Por quê? Porque nesses exemplos você se deparou com uma situação em que o animal ou o robô foram meros instrumentos de uma conduta agressiva de um ser humano. Agora, colocada essa questão de que a legítima defesa está umbilicalmente ligada a uma agressão humana, essa agressão, ela não necessariamente precisa ser típica. A legítima defesa, por exemplo, contra um furto de uso, sabidamente atípico. Portanto, não é necessária a tipicidade para a configuração de uma agressão. Aliás, apesar da agressão estar, em regra, ligada a uma conduta violenta, você tem caracterizado a agressão e, consequentemente, permite-se legítima defesa, mesmo diante de uma conduta despida de violência. Como é o caso de você legitimamente se defender de uma ação subreptícia de um batedor de carteiras. Mais ainda, essa agressão, conquanto em regra se traduza numa ação, numa conduta positiva, uma facada, um tiro, uma investida física, ela também pode ser caracterizada através de uma conduta negativa, de uma omissão, desde que o agressor, omitente, tenha o dever jurídico de agir. Permite-se perfeitamente legítima defesa de um recluso contra a atitude omissiva, criminosa, de um carcereiro que, mesmo diante de um alvará de soltura, se nega a libertar aquele recluso por mera maldade, por mera vingança. Então é possível a caracterização de uma agressão omissiva. Então você tem agressão mesmo diante da atipicidade, mesmo diante, eventualmente, da ausência de violência, seja ela por ação ou omissão. Essa agressão não precisa ser dolosa para legitimar a defesa.
Veja-se o exemplo de um dano culposo ou de uma lesão corporal culposa contra você que autoriza a repulsa, a defesa legítima. Aliás, essa agressão para legitimar a situação do artigo 25 do Código Penal, ela pode se referir até a uma conduta involuntária. Você pode perfeitamente se defender de forma legítima de um ataque físico de um sonâmbulo que pratica comportamento involuntário. Então, bem fixada a caracterização do que se notabiliza como agressão, conduta humana tendente a uma ofensa, essa agressão há que ser injusta. Esse é um dos pontos nevrálgicos da aula de hoje. Legítima defesa só existe com agressão injusta. E o que é agressão injusta? É uma agressão não autorizada, não permitida pelo ordenamento jurídico. Resumindo, a agressão é injusta quando não está justificada, acobertada por uma causa de exclusão da ilicitude. Por que eu friso esse ponto com você? Porque só há legítima defesa se a agressão for injusta, porque se justa for a agressão, não será a defesa legítima. Então, se você é recebido em sua casa por um oficial de justiça, munido de um mandado de penhora, e você fisicamente investe contra o oficial de justiça, impedindo o mesmo de cumprir seu munus, você não pode alegar legítima defesa de seu patrimônio. E por que não pode fazê-lo? Porque a conduta daquele oficial de justiça, por mais que possa se caracterizar como uma agressão, é uma agressão justa, justificada, permitida, acobertada por uma causa excludente da antijuridicidade, qual seja, aquele oficial está agindo no estrito cumprimento do dever legal, o que fecha as portas à legítima defesa daquela pessoa alvo do mandado de penhora. O mesmo raciocínio nos faz concluir ser impossível uma legítima defesa contra uma legítima defesa. Não existem legítimas defesas recíprocas. Por que eu digo isso? Se Mévio, com intenção de matar, saca de uma arma e dispara contra Tício, e Tício, diante daquela agressão injusta e atual, saca de sua arma e revida, Tício está agindo em legítima defesa, está acobertado por uma causa de exclusão da antijuridicidade. Portanto, a agressão de Tício ao se defender daqueles iniciais disparos de Mévio, aquela agressão defensiva de Tício é uma agressão justa. E, portanto, Mévio não poderá, revidando e matando Tício, alegar a seu favor legítima defesa pelo contra-ataque legítimo daquele que foi alvo inicial dos disparos. Não existe legítima defesa contra legítima defesa. Pelo mesmíssimo motivo, não há que se falar em legítima defesa contra estado de necessidade. Lembram do exemplo da aula passada, do naufrágio, em que dois náufragos nadam na disputa da última vaga no bote de salvamento? Pois bem,
esses dois náufragos, Tício e Mévio, se Mévio começa a agredir Tício na disputa dessa última vaga, Tício, agredido, não pode, ao revidar e agredir Mévio na disputa da derradeira vaga, alegar legítima defesa. Por quê? Porque quem iniciou aquela agressão na disputa da última vaga estava acobertado pelo estado de necessidade. Mévio, quando agrediu Tício, estava em estado de necessidade. Sua agressão era justa. Ah, Alexandre, o Tício não poderia revidar também na disputa daquele derradeiro local no bote? Claro que poderia, poderiam degladiar até a morte na disputa daquela última vaga. Só que este indivíduo não estaria acobertado por legítima defesa, mas sim por estado de necessidade também. Você teria estados de necessidade recíprocos. É perfeitamente possível estado de necessidade contra estado de necessidade. O que não é possível é legítima defesa contra estado de necessidade. Para você nunca errar isso, basta você ter em mente que as portas da legítima defesa estarão fechadas toda vez que a agressão estiver justificada, ou seja, acobertada ou pela legítima defesa, ou pelo estado de necessidade, ou pelo exercício regular do direito, ou pelo estrito cumprimento do dever legal. Ah, mas aí me surge uma dúvida, Alexandre. É possível você se defender? É possível legítima defesa contra uma situação de legítima defesa putativa? Vamos imaginar o seguinte. Tício e Mévio são inimigos de longa data. Mévio, no passado, inclusive, prometera a Tício: a próxima vez que eu lhe encontrar na rua, eu lhe dou um tiro na cara. Diante daquela promessa de Mévio, Tício fica precavido. E voltando de uma festa, às 4 horas da manhã, Tício, andando numa rua deserta, dobra a esquina, justamente Mévio, seu inimigo de longa data, que lhe prometera a morte. E Mévio, nesse instante, tomado por um certo remorso daquela rixa, daquela inimizade, saca de seu bolso, ou faz menção de colocar a mão no bolso, com vista a sacar um lenço branco para celebrar a paz. Exemplo clássico de academia. Só que no momento em que aquele cara que prometera matar Tício no primeiro encontro bota a mão no bolso, o que Tício naturalmente imagina? Estou diante de uma agressão injusta e iminente. O camarada vai sacar uma arma e vai me matar. E ele, julgando-se em legítima defesa, Tício saca da sua arma e começa a disparar contra Mévio. Note você, Tício supôs de forma equivocada que estava diante de uma agressão injusta, quando na verdade essa agressão não existia. Mévio objetivava sacar um lenço branco. E Tício começa a atirar em legítima defesa putativa. Ora, Mévio, diante daquela agressão real de Tício, que lhe efetuava tiros, saca agora de sua arma também e responde. E ambos saem feridos do episódio. O que você tem aí na prática? Legítima defesa putativa de Tício. Ilegítima defesa real
de Mévio. É possível isso? É. Por quê? Porque Mévio só não poderia arguir legítima defesa se a agressão de Tício fosse justificada, fosse permitida, fosse autorizada, se estivesse acobertada por uma efetiva causa de exclusão da ilicitude. Só que Tício agiu em legítima defesa imaginária, putativa, laborou em equívoco. Conquanto nós venhamos a estudar que nas situações de legítima defesa putativa, em que se imagina uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o legislador isenta de pena quem labora nesse equívoco, desde que invencível, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, o fato é que o legislador apenas isenta de pena o indivíduo, no caso de uma legítima defesa meramente putativa. Ele não permite a legítima defesa imaginária. Ele apenas a desculpa, isentando quem laborou naquele equívoco de pena, desde que invencível. Nós estudaremos as discriminantes putativas em aula própria. Mas eu chamo a atenção de você de que, por ser a legítima defesa de Tício meramente putativa, que o isentaria de pena apenas, isso abre as portas para quem é alvo daquela legítima defesa putativa de atuar em legítima defesa efetiva, concreta, porque a agressão é injusta, não é permitida pelo ordenamento jurídico, tal como ocorre com a legítima defesa concreta e verdadeira. Pelo mesmo raciocínio, você poderá ter perfeitamente caracterizada a legítima defesa quando a agressão for de alguém que está acobertado por uma causa de exclusão meramente da culpabilidade. Se alguém em coação moral irresistível, que é causa de isenção de pena e afastamento da culpabilidade, atira em uma pessoa sob coação moral irresistível, o alvo dos tiros pode perfeitamente se defender de forma legítima. Por quê? Porque aquela agressão é injusta. Nós temos fato típico e antijurídico. Só aí não existirá culpabilidade em relação ao coagido, moral e irresistivelmente. O mesmo se diga e permite-se a legítima defesa de quem é alvo de tiros, de quem age ou atua em obediência hierárquica, também causas de exclusão da culpabilidade, que isenta de pena aquele que atua na obediência hierárquica. O mesmo se diga e permite-se legítima defesa de quem se defende da agressão de um louco, de um portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que anule a capacidade de entender ou de querer. Se um louco agride a tiros uma pessoa, esta pode perfeitamente atuar em legítima defesa. Por que razão? Porque a agressão do desvalido da capacidade mental é injusta, conquanto esteja excluída em relação a ele a culpabilidade, pela inimputabilidade. O mesmo se diga quando a agressão parte de um menor de 18 anos, cuja culpabilidade é afastada por força da inimputabilidade, mas autoriza o alvo dos disparos a se defender de forma legítima. Resumindo a história, você só terá lacrada, impedida, vedada a legítima defesa se a agressão for justificada. E quando ela será justificada? Quando ela estiver amparada por uma causa de exclusão da antijuridicidade. A segunda condição para o reconhecimento da legítima defesa é que a agressão, além de injusta,
seja atual ou iminente. Atual é a agressão que está ocorrendo. O indivíduo está sendo alvo dos disparos de arma de fogo. Iminente é a agressão que está prestes a ocorrer. O indivíduo se depara com um desafeto que saca de uma arma e fala: é agora a sua hora. Apesar dos disparos não terem sido efetuados, a agressão está prestes a ocorrer e você já tem a situação de iminência. O que você percebe é que a legítima defesa, ela sempre estará ligada a uma atitude preventiva, seja para barrar uma agressão que está a ocorrer, seja para impedir uma agressão que está prestes a ser deflagrada. Por esse motivo, como a lei exige a agressão na sua atualidade ou, no mínimo, na sua iminência, não há que se falar em agressão passada legitimar uma defesa. Nem tampouco há que se ter legítima defesa em agressão hipotética, futura. Se a agressão já é passada, se ela já cessou, o indivíduo é agredido por um desafeto em um bar. Vai para casa, fica se remoendo de ódio, passam-se 3 horas. Ele pega uma arma de fogo, retorna ao local onde supostamente o desafeto se encontra e o mata. Não há que se falar em legítima defesa, por quê? Porque estamos diante de uma agressão passada. O que há aí não é legítima defesa, mas sim vingança. Da mesma forma, a agressão futura, suposta, não se coaduna com a situação do artigo 25. A agressão futura, ela é meramente um exercício de adivinhação. Ela é companheira indelével da precipitação, do afoito, do adepto à futurologia. Então imaginemos nós que um indivíduo encontre num bar um desafeto de longa data que está descascando uma laranja com uma faca. E pelo simples fato de estar descascando a laranja com aquela faca, o indivíduo supõe, esse indivíduo pode pensar em me matar. E eu saco de uma arma e o mato. Não há que se falar aí em legítima defesa, pois essa agressão, ela estaria apenas endereçada a um evento futuro e incerto. Colocada essa questão, nós temos que abordar uma outra que é muito cobrada nas provas e nos certames públicos. Qual seja, a provocação anterior impede o provocador de atuar em legítima defesa, caso o provocado o agrida? Então você está num bar, Mévio e Tício estão num bar, e Mévio começa a provocar Tício. Quero ver se você me pega, quero ver se você me agride, quero ver se você tem coragem de brigar comigo. E diante daquela provocação, o provocado perde a cabeça, saca de uma faca e investe contra o provocador. O provocador pode atuar em legítima defesa? A perfeita solução da questão ora colocada, ela deve ser dividida em 2 partes. A provocação, a mera provocação de um indivíduo, desde que não configure autêntica agressão física
ou moral, não impede que o provocador atue em legítima defesa. Agora, se essa provocação constituir agressão física ou moral, aquela provocação já constituirá uma forma de agressão injusta. E como não há legítima defesa contra legítima defesa, se o provocado, que foi agredido física ou moralmente, reagir, o provocador não poderá atuar em legítima defesa. Então, se alguém num bar chega e fala: você não é de nada, seu canalha, seu idiota, seu covarde, e desfere um tapa no rosto, por exemplo, do provocado, ou o empurra, ou joga um objeto, e o provocado se defende e investe fisicamente contra o provocador, o provocado, na verdade, está diante daquela agressão agindo em legítima defesa. E o provocador, por sua vez, não poderá também atuar estribado no artigo 25, pois já sabemos, não existe legítima defesa contra legítima defesa. Em terceiro lugar, há-se agir para defender direito próprio ou alheio. Você percebe, então, que pode ser alvo de uma defesa legítima qualquer interesse juridicamente tutelado. Embora seja mais comum nos exemplos você legitimamente defender sua vida, sua integridade física, é perfeitamente possível se falar em legítima defesa do patrimônio, em legítima defesa da honra, em legítima defesa do segredo epistolar, em legítima defesa da liberdade de ir e vir, em legítima defesa da liberdade sexual, da tranquilidade, da inviolabilidade de domicílio, enfim, qualquer interesse juridicamente protegido pode ser alvo de uma defesa legítima. Valendo lembrar que há que se recorrer ao artigo 25 tanto na proteção defensiva de direito próprio como alheio. Age em legítima defesa de direito próprio quem defende o interesse de sua titularidade. Então, eu estou sendo alvo de disparo de arma de fogo e me defendo e contra-ataco e atiro e mato o agressor. Legítima defesa própria. Agora, será de terceiro quando você sair em defesa de interesse titularizado por outra pessoa, que pode ser tanto física como jurídica. Ou, aliás, se admite, inclusive, que haja legítima defesa, mesmo que não haja uma pessoa determinada. Já se admitiu legítima defesa contra crime de peculato ou de crimes contra o respeito aos mortos, em que a sociedade figura no polo passivo. Agora, quando você atua em legítima defesa de terceiro, um idoso está sendo alvo de uma agressão de um morador de rua, e você, em defesa daquela pessoa idosa, investe e agride fisicamente o morador de rua para que cesse o seu comportamento hostil em face daquela pessoa idosa, você atua em legítima defesa de terceiro, tudo bem. Agora eu pergunto, há que se ter algum vínculo de parentesco? Há que se ter algum vínculo de afetividade? Nenhum. Nenhum. É perfeitamente possível a legítima defesa de terceiro desconhecido. Agora, e se o terceiro aceita a agressão? Consente com a agressão? É possível legítima defesa de terceiro? Quando o titular do direito consente com a agressão contra o bem de sua titularidade? Quando há
consentimento desse terceiro, desde que ele seja capaz de consentir e o objeto agredido seja de ordem disponível, não poderá se atuar em legítima defesa desse terceiro. Então, se eu assisto alguém destruindo, danificando um relógio de Tício, e expressamente tenho ciência de que Tício está anuindo, consentindo com aquela destruição, está enjoado daquele relógio, inclusive pede que aquele relógio seja destruído, eu não posso sair em defesa do patrimônio do proprietário daquele relógio. Por quê? Porque houve consentimento e o bem era de natureza disponível, no caso, o patrimônio. Contudo, se o bem do terceiro for de natureza indisponível, ainda que exista o consentimento dele para com a agressão, é perfeitamente possível se atuar em legítima defesa de terceiro. Se alguém testemunha uma pessoa prestes a matar Tício, mesmo que Tício esteja desgostoso com a vida e preste seu consentimento à conduta do assassino, me mate, eu quero ser assassinado. Você pode perfeitamente investir, no caso fisicamente, contra o agressor e impedir aquele homicídio. E estará atuando em legítima defesa de terceiro, pois a revelia do consentimento do terceiro, aquele bem era de natureza indisponível. O quarto requisito diz respeito à utilização dos meios necessários à repulsa daquela agressão. Ou seja, o meio será considerado necessário quando for o adequado, o eficiente para repelir aquela agressão injustificada. A contrário senso, será desnecessário o meio e, por conseguinte, afastada estará a legítima defesa toda vez que se concluir que o indivíduo tinha ao seu dispor outro meio gritantemente menos lesivo, já suficiente a repelir aquela conduta agressiva. Por esse motivo, não atuará em legítima defesa o indivíduo proprietário de uma residência que mata uma criança que está a furtar uma carambola de uma árvore de sua propriedade. Por quê? Porque aquela agressão daquele infante poderia perfeitamente ser repelida com meios menos lesivos. Bastaria um grito, bastaria o acionamento dos vizinhos ou dos pais daquela criança que, evidentemente, aquela agressão, aquela subtração daquela fruta iria ser interrompida. Agora, tenha atenção que a legítima defesa, obviamente, ela é circundada por situações de nervosismo, de palpitância. Então, a eleição, ela não é feita dentre os meios disponíveis com precisão aritmética. Ela não é medida, como na expressão de Hungria, numa balança de farmácia. O indivíduo não tem condições, na maioria das vezes, de pensar de forma absolutamente serena se ele tem um meio menos lesivo. Tudo deve ser feito com base numa relatividade e análise do caso concreto. Muitas vezes, inclusive, meios que hipoteticamente parecem mais lesivos são os únicos que, na palpitância daquele episódio, se revelariam realmente eficientes a repelir aquela injusta agressão. Tome-se, por exemplo, um indivíduo que tem 1,5 metro de altura, um sujeito de baixa estatura.
e que é alvo de uma agressão injusta de um lutador de MMA de quase 2 metros de altura. Aquele indivíduo de baixa estatura tem um canivete e um revólver. Ele usa o revólver. Ora, se você me disse na balança de farmácia, você ia dizer, não, o sujeito não utilizou os meios necessários, porque ele tinha um menos lesivo, que era o canivete. Ora, no caso concreto, por mais que hipoteticamente o canivete seja considerado um meio menos lesivo que o revólver, naquela hipótese, de nada valeria aquele indivíduo de diminuta estatura se utilizar de um canivete. O canivete iria ser introduzido em sua goela pelo lutador altíssimo e forte. Então, aquele revólver era o único meio de que dispunha para repelir de forma eficiente aquela agressão injustificada. Ah, mas Alexandre, e se o indivíduo utiliza o meio necessário, tudo certo, mas ele erra o alvo e acerta um terceiro que estava passando na rua, que nada tinha a ver com o episódio. Então Tício começa a disparar contra Mévio. Mévio, diante daquela agressão injusta e atual, saca de sua arma e atira contra Tício, só que erra os disparos e mata Vespúcio, pedestre que passava pelo local na hora. Ora, você já sabe resolver essa questão com certa facilidade. Por quê? Porque bem você percebe que neste exemplo você tem um típico caso de erro na execução, aberratio ictus, por parte daquele que fora agredido. Aquele que estava sendo alvo de uma agressão injusta atirou, errou o alvo e acertou um terceiro. Nessa hipótese de erro na execução, você segue a disciplina do artigo 73 do Código Penal. Ou seja, você considera atingida a pessoa desejada. É como se a pessoa morta tivesse sido o inicial agressor, o inicial atirador. E, portanto, há que se absolver o defendente com o reconhecimento da legítima defesa. O último requisito legalmente instituído no artigo 25 se liga à moderação da repulsa. Não basta que o indivíduo eleja o meio necessário, menos lesivo. É necessário que, além de eleger o meio menos lesivo, ele o utilize de forma comedida, de forma moderada, ou seja, que o contra-ataque se restrinja estritamente até a necessidade de impedir a continuidade ou o início daquela agressão injusta. Se o indivíduo, desde logo, já usa um meio desnecessário, como é o caso de matar uma criança que furta uma maçã do pomar, de cara você já exclui a legítima defesa. Agora, se eu elejo um meio menos lesivo e, por conseguinte, necessário, mas vou além do preciso, além do demandado, para repelir aquela agressão injustificada, se eu sou imoderado no emprego daquele meio necessário, surge a figura do excesso da legítima defesa. Toda vez que você fala em excesso, minha gente, você pressupõe que inicialmente você tinha uma situação de legítima defesa e em determinado momento o indivíduo vai além do demandado para repelir aquela agressão.
A imoderação do meio necessário leva ao excesso. E como se disciplina a figura do excesso na legítima defesa? E o que eu falar vale para excesso em qualquer outra discriminante: estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Em primeiro lugar, já dito, o excesso pressupõe uma inicial situação justificada. Quando há esse excesso pode ser intencional, quando o indivíduo tem plena consciência de que não é necessário mais prosseguir. De que, no caso da legítima defesa, já cessou a agressão injusta. Mas, mesmo assim, consciente de tal circunstância, ele prossegue. É o chamado excesso intencional. O indivíduo que é alvo de disparos de arma de fogo, ele saca de sua arma e atira contra o inicial ofensor. O ofensor é colhido pelos disparos, já cai inconsciente, com a arma, inclusive longe de suas mãos, sem a menor possibilidade de continuar com aquela inicial agressão injusta. Aquele que legitimamente se defendera vai chegando perto do ofensor e, por mera raiva, por mero revanchismo, porque se trata de um antigo desafeto, ciente de que aquele desafeto não tinha a menor condição de continuar a ofender ou colocar em risco sua vida, mesmo assim, ele efetua o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto disparo na cabeça do inicial atirador. Perceba você, no início ele estava acobertado por legítima defesa, mas ciente de que não era mais necessário agir, de forma deliberada ele continua. Quando o excesso ele é intencional, o sujeito responde pelo resultado praticado durante a situação excessiva a título de dolo. No exemplo fornecido, aquele que inicialmente estava em legítima defesa, como se excedeu de forma intencional a efetuar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto disparo, responde por homicídio doloso. Mas note bem, o Damásio é bastante preciso nessa observação. O sujeito deve responder, nos termos do artigo 23, parágrafo único, que disciplina a questão do excesso, ele responde pelo resultado causado durante o excesso. Apenas pelo resultado causado durante o excesso. Então, se Tício está sendo alvo de uma agressão injusta de Mévio e se defende legitimamente causando lesão corporal de natureza grave em Mévio, Mévio já está estatelado no chão, impossível a ele continuar a agredir Tício. Tício sabe dessa circunstância, se aproxima de Mévio e, de forma intencional, deliberada, lhe dá mais um soco no rosto, causando lesão corporal leve. Responderá por algum crime? Tício? Sim. Por qual? Por lesão corporal leve. Ah, Alexandre, mas inicialmente ele não sofreu lesão corporal grave? Sim, mas quando Mévio sofreu lesão corporal grave, Tício estava acobertado pela legítima defesa. E por isso, excedendo-se intencionalmente num segundo momento, responderá a título de dolo pelo resultado apenas causado durante o excesso, no caso, lesão corporal leve. Agora, nem sempre o excesso é intencional, é deliberado. Pode ser que ele seja fruto de uma má apreciação da situação fática. O sujeito imagina de forma equivocada que era necessário prosseguir.
que era necessário continuar a sua defesa, o seu contra-ataque. Neste caso de excesso não intencional, fundado em erro, você pode ter duas situações. A primeira, quando esse equívoco de percepção sobre a necessidade de continuar a se defender, ele é invencível. Qualquer um nele incorreria, até o homem médio. É o que a doutrina chama de legítima defesa subjetiva, inerente ao excesso, fruto de um erro invencível. O sujeito é alvo de disparos de um indivíduo fortíssimo. E ele, em legítima defesa, saca de sua arma e contra-ataca disparando contra o atirador inicial. O atirador inicial cai ao chão já supostamente inconsciente. Aquele que fora alvo dos disparos vai se aproximando dele. Quando o inicial agressor tem um espasmo muscular com a arma ainda em punho. Ora, é natural que ele pensasse que aquela agressão injusta pudesse continuar. E aí ele efetua o disparo e mata. Quando já não havia no plano concreto ameaça alguma, foi um mero espasmo muscular que fez com que a mão que portava a arma se movesse. Você tem uma situação de excesso? Tem. Mas esse excesso não foi intencional, foi fruto de um erro, e esse erro é reputado invencível. Qualquer um, diante daquele espasmo com a arma em punho, iria supor ser necessário mais um tiro. Em existindo excesso não intencional sobre situação fática de natureza invencível, você aplicará o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal e isentará o indivíduo de pena em relação ao resultado causado durante o excesso. Ah, Alexandre, e se esse excesso não intencional sobre situação fática for vencível? Se for fruto de um erro de precipitação, o sujeito foi afoito, o homem médio nele não incorreria. O homem médio perceberia que não era necessário continuar o contra-ataque. Quando você concluir no plano concreto de que aquele excesso não intencional foi vencível, você aplica a parte final do artigo 20, parágrafo 1º e imputa àquele indivíduo precipitado o resultado causado durante a situação de excesso a título de culpa, desde que o crime preveja a modalidade culposa. E só para finalizar o assunto de excesso, é importante lembrar que, conquanto não se admita como visto legítima defesa contra legítima defesa, será perfeitamente possível a legítima defesa contra o excesso da legítima defesa. É o que a doutrina chamou de legítima defesa sucessiva. Então, se Mévio agride de forma injustificada Tício, Tício se defende inicialmente de forma legítima, mas se excede no exercício daquela legítima defesa, Mévio, inicial agressor, poderá perfeitamente também agir em legítima defesa contra aquele excesso, pois a agressão daquele inicial defensor legítimo passou a ser injustificada diante da sua atuação excessiva. E ainda, em derradeira análise do Instituto da Legítima Defesa, nós não podemos deixar de abordar a questão dos chamados ofendículos. Ofendículos que são aqueles aparatos colocados para fins de segurança, em geral, segurança patrimonial,
como é o caso dos cacos de vidro nos muros, dos arames farpados, das cercas eletrificadas. Qual a natureza jurídica desses chamados ofendículos? Ora, segundo a doutrina dominante, a colocação desses aparatos de segurança tendentes à defesa em regra da propriedade constitui exercício regular do direito. E diante de um ataque ao bem jurídico tutelado, o patrimônio, uma vez em ação, esses ofendículos passam a ter natureza de legítima defesa pré-ordenada. Nunca sendo demais lembrar que a utilização desses chamados ofendículos deve se dar com as cautelas minimamente exigíveis, sob pena do sujeito responder a título de dolo ou de culpa, no caso de não caracterização de uma situação de legítima defesa pré-ordenada, como é o caso do indivíduo que coloca eletrificação em todo o muro de sua casa sem o mínimo aviso, e o indivíduo que passa pela rua com um mero toque no muro para descansar é alvo de uma descarga letal de eletricidade e morre. Neste caso, você terá homicídio doloso ou culposo, dependendo da análise do caso concreto, e afastada estará a situação de exclusão eventual da antijuridicidade do fato. Meus queridos amigos e amigas, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Se gostaram do encontro, por favor, like no vídeo, sempre muito bem-vindo. As dúvidas, você já sabe, podem ser perfeitamente solucionadas através do e-mail que aparece aí na tela. No mais, eu rogo aos amigos e amigas que se inscrevam no canal do YouTube para fortalecer esse projeto de ensino gratuito do direito penal no Brasil. Um forte abraço para vocês e tudo de bom!